Já imaginou ser multado pelo simples fato de ejacular? Pera aí, vamos conversar. Saravá, pessoa, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Eu estou agora confuso, obrigado por perguntar. Isso aqui é um assunto velho, eu não sei se isso aqui é fake news, eu não sei se isso aqui é verdade, eu não sei se isso aqui é uma brincadeira de mau gosto, mas o fato é, existe um projeto de lei, não é brasileiro, tá? É nos Estados Unidos, aliás, né, tem que ser nos Estados Unidos, né, do jeito que a coisa tá, que um senador propõe um projeto de lei que proíbe a ejaculação sem objetivo de reprodução. Ah, senta lá, né, Cláudia? O cara deve ser meio maluco. Me mandaram isso já tem uns bons meses. Eu falei, mas vamos ver. Isso chegou a sair até na Hugo Gloss. Então, o negócio deve ser verdadeiro, né? Vamos ler um pouquinho, mesmo sabendo que tá aí na sua tela. O senador estadual do Mississippi, o nome dele é Bradford Blackmun, apresentou um projeto de lei que visa proibir os homens de atividades sexuais sem intenção de fertilizar um embrião. O texto da proposta estabelece que tanto a masturbação quanto o sexo sem objetivo de reprodução seriam considerados ilegais. Olha só o título, né, como ele foi intitulado. Contracepção começa no ato da ereção. O projeto prevê exceções para doações de esperma, por exemplo. Em caso de descumprimento, as penalidades incluem multas progressivas, variando de $1.000 para a primeira infração até $10.000 para quaisquer infrações subsequentes. De acordo com a NBC News, é improvável que o projeto de lei passe pela legislatura. É claro que é, mas de qualquer forma eu fico pensando, para uma pessoa colocar um tipo de projeto de lei como esse, primeiro a pessoa é sem noção. Segundo, é uma falta de respeito total com as pessoas que votaram nela. E terceiro, é uma pessoa que quer fazer brincadeira, porque não é possível. Como é que você vai saber se a pessoa ejaculou ou não? Olha, se você não é homem, deixa eu te falar algumas... Ixi, eu já tô vendo que vai ter problema com o YouTube, mas tudo bem. Esse aqui é um vídeo científico, tá? Mas eu vou falar de experiências. Homem, principalmente quando ele é muito jovenzinho, acaba ejaculando até quando tá dormindo. Aí como é que faz? Essa pessoa que passou por um tipo de problema como esse vai acabar sendo multada? E se for multada, como é que você vai saber? Você vai ficar, esse senador aqui, ele vai colocar câmeras acopladas no pirulito da pessoa o tempo todo para saber se melou... Ai, meu Deus do céu, você entendeu o que eu quis dizer? Então é uma coisa sem noção. Imagina, você está com seu namorado, com a sua namorada e vocês estão tendo um momento de amorzinho gostoso. E aí não pode, porque senão, olha, imagina, você tá lá, né, naquela cena do GT Mon Amour, e aí vem na cabeça do homem, porque pelo que eu entendi, a mulher pode, mas a mulher não ejacula, né? Só que a mulher, enfim, mas tá bom, vai. Aí o homem vai ficar com aquela coisa, não, vamos parar agora, porque senão como que é o nome dele mesmo? O Bradford vai me multar. Imagina a pessoa tentando ter um momento de prazer, mas com o Bradford na cabeça. Não faz sentido. Eu fico pensando, a que ponto que chega a internet? Porque é cômico se não é trágico, ou é trágico se não é cômico. Porque se isso aqui é verdade... Não, peraí, vamos ver isso aqui. Eu vou procurar mais uma vez. Bradford Comum. E olha que ele é do Partido Democrata. Tá muito louco. Eu não gosto do Partido Republicano, né? A gente sabe. Mas, enfim, você vê que tem gente sem noção em tudo quanto é lugar. Será que fala alguma coisa sobre isso? Tem. O assunto é sério. Aqui, ó, se você dá um Google no Bradford, tem algumas coisas. É um cara de 36 anos, fala algumas coisas aqui dele. Aqui, ó, tem até um vídeo no YouTube falando contracepção começa no ato da ereção. Ou seja, existe um vídeo dele. Peraí, vamos ver se eu consigo ver. Não estou acreditando. So you are in the state of Mississippi, which we talk about a lot on this show. Ele deu uma entrevista. Como você pode ver, peraí, ó, tá todo... Eita, peraí. Consegui deixar isso aqui maior? Ele deu
entrevista. Aliás, eu vou deixar a entrevista dele linkado aqui, você tem que entender inglês, mas se você estiver assistindo no YouTube, provavelmente você consegue colocar legendas, você consegue colocar para assistir dublado. Enfim, dá para perceber, aqui ó, que ele é sem noção. O que eu vou explicar de uma pessoa como essa? Tem mais coisa aqui sobre ele? Bom, se tem também não quero saber, porque uma pessoa que propõe uma coisa como essa, peraí, vamos até parar aqui de gravar, não merece meu respeito, sinceramente. Mas é o que eu falei, eu acho que esse tipo de pessoa só tá ali para causar, porque é uma pessoa real que pensa de uma forma coerente e não perderia o seu tempo fazendo uma coisa tão sem sentido, né? Ou então, esse fulano aqui deve ser o tipo de pessoa que deve ter 1 milhão de filhos, porque se tá com vontade de fazer amorzinho gostoso, com certeza, né? Não tem jeito, porque senão ele mesmo deveria se punir. Ou é um cara que não faz nada o dia inteiro, que só fica pensando naquilo e como não consegue fazer aquilo, fica fazendo projetos de lei absurdo. Olha, eu já tô falando coisa que não faz nem sentido, já tá tão absurdo. Peraí, vamos perguntar para outra inteligência artificial se ela ouviu falar sobre isso. Vamos falar com o Gemini? Vamos ver se o Gemini vai me entender, né? Oi, Gemini. Oi, estou aqui, pronto para te ouvir. Como posso te ajudar? Eu vi uma matéria na internet falando de um senador dos Estados Unidos chamado Bradford Black Moon, onde ele tem um projeto de lei que dá multas para as pessoas que ejaculam sem o objetivo de procriar. Isso é verdade? Essa história é bem controversa e gerou muito debate. O senador Bradford Black Moon realmente propôs um projeto de lei com esse objetivo, mas a veracidade da proposta ainda é questionável. Você gostaria de saber mais sobre o projeto de lei em si ou sobre a repercussão dessa história? As duas coisas, por favor. É importante notar que o projeto de lei proposto pelo senador Bradford Black Moon é altamente controverso e gerou muita discussão. Alguns argumentam que a proposta é uma tentativa de controlar os corpos das mulheres e restringir seus direitos reprodutivos, enquanto outros acreditam que o objetivo é promover a responsabilidade sexual e reduzir a gravidez indesejada. Além disso, há debate sobre a constitucionalidade da lei e a dificuldade de aplicá-la na prática. Como é que alguém pode aplicar uma multa se uma pessoa ela ejaculou? Como é que a pessoa consegue medir isso na população inteira? Essa é uma das grandes questões levantadas pelo projeto de lei. A aplicação de multas nesse contexto seria extremamente complexa e levantaria muitos problemas práticos e éticos. Como você mesmo mencionou, como as autoridades saberiam da ejaculação? Como isso seria provado? E como a lei lidaria com diferentes contextos e situações? São perguntas difíceis sem respostas claras. É isso mesmo. Parece coisa de gente maluca, não é? Você tem toda a razão. Essa história parece mesmo muito estranha e levanta muitas questões sobre como algo assim poderia ser implementado na prática. É difícil imaginar como o governo monitoraria a vida sexual das pessoas dessa forma. Você quer que eu procure mais informações sobre esse senador ou sobre o projeto de lei? Eu quero saber se ele já apresentou outro tipo de coisa tão estranha como essa, que seja controversa. Pelo que eu encontrei, o senador Bradford Black Moon não tem histórico de projetos de lei controversos como esse. Na verdade, a proposta sobre a ejaculação parece ser um caso isolado em sua carreira política. Ele pelo menos é famoso, as pessoas gostam dele porque não é possível. É difícil imaginar alguém propondo uma lei como essa. O senador Bradford Black Moon não é exatamente uma figura conhecida nacionalmente, mas ele tem uma base de apoio considerável em seu estado. As opiniões sobre ele são bem divididas, com alguns defendendo suas posições conservadoras e outros criticando suas ideias mais polêmicas. Como é que ele pode ser conservador se ele é do Partido Democrata? Essa é uma ótima pergunta. O senador Bradford Black Moon é conhecido por ser um democrata com posições mais conservadoras em alguns temas. Ele defende valores tradicionais e tem uma visão mais restrita sobre o papel do governo em certas áreas. É uma combinação incomum, mas não impossível no espectro político. Olha, eu acho até impossível pensar que esse cara não é famoso nos Estados Unidos, porque eu acho que ele já está famoso no mundo inteiro. Tem um monte de gente falando sobre esse projeto de lei absurdo. Você tem razão. O projeto de lei do senador Bradford Black Moon ganhou atenção internacional, principalmente devido à sua natureza controversa.
A proposta gerou debates acalorados em diversos países, com opiniões divergentes sobre a liberdade individual, o papel do governo e os limites da legislação. Enfim, eu comecei esse vídeo pensando que isso fosse uma fake news, mas pelo jeito o negócio é sério. Então eu vou falar o quê de um fulano como esse. É aquela coisa assim, a falta de noção, a falta do que fazer é tão grande. E você parar pra pensar que essas pessoas ganham salários para defender um tipo de coisa como essa, que não ajuda em nada a população e que só traz foco para as pessoas falarem de absurdos, não tem nem o que pensar. O lado bom disso tudo é que pelo menos essas coisas tão estapafúrdias ainda rendem vídeos. Aqui ó, não surgiu uma boa oportunidade para a gente conversar. Sempre que a gente fala de sexo, que a gente fala de fazer amor, que a gente fala de prazer, o mais importante é entender o que é consentido. Ou seja, se você gosta de uma pessoa e a pessoa não quer simplesmente nada com você, respeite a posição dela e pegue seu banquinho e saia de mansinho. Sexo é muito bom desde que as duas pessoas, ou três, ou seja lá o que for, mas enfim, vamos parar para pensar de que a gente está falando de um casal, queiram fazer aquilo. Agora, o fato das pessoas se curtirem, de se amarem, não pode implicar que as pessoas não parem na hora H porque o fulano vai ejacular. Eu não tinha pensado por esse ponto de vista, que isso é uma forma de controlar o corpo da mulher, mas eu vou além, é uma forma de controlar todos os corpos. E eu acho que ninguém tem esse direito. Cada um sabe de si, cada um sabe do seu corpo. É por isso mesmo que eu falo que tudo tem que ser permitido se for consentido para que aconteça. E cada um sabe de como cuidar de si próprio. Pelo menos deveria. Agora eu acho que falta muito tempo esse cara, porque se ele quer cuidar do corpo de toda a população americana, é porque é muita falta do que fazer. Enfim, mas eu acho que ele conseguiu o que ele queria, que é o mundo falando sobre ele, e querendo ou não, conseguiu ficar famoso. Mas aí eu fico pensando, a que ponto? Será que vale a pena você ser reconhecido como um fulano das ideias estapafúrdias? É isso que você quer? Será que as pessoas não precisam... Eu não sei, agora também me deu um estalo, porque tem tanta gente que faz tanto absurdo na política, que fala tanta asneira, que fala tanta coisa sem noção, e mesmo assim tem gente que aplaude. Então, ao mesmo tempo que eu falo que não vale a pena, para algumas pessoas deve valer demais a pena. A gente não tem esses exemplos em qualquer lugar do mundo. A gente não tem exemplos de países em guerra porque um não sabe cuidar do seu próprio espaço. Enfim, se você não sabe cuidar nem do seu corpo, como é que você vai cuidar do espaço do outro? Eu já tô filosofando. O que você acha dessa notícia? É muito sem pé nem cabeça, pelo menos do meu ponto de vista, mas eu queria saber do seu. Você concorda? Você acha que uma coisa como essa tem cabimento? Eu acho que vai até além, porque algumas religiões falam que você só pode fazer amorzinho gostoso depois que você está casado. E aí imagina, se você está casado e você, vai lá no nheco-nheco, no xureco, e você ejacula com a sua mulher ou com o seu esposo, com o seu marido, mas vocês não procriam, aí significa que vocês estão fazendo coisa errada. E aí o projeto fica até mais estranho pra mim, porque assim, imagina uma pessoa que está tentando engravidar e não consegue, e nem precisa ser casado, mas aí então, se a pessoa ejaculou e não conseguiu engravidar outra pessoa, ela também não merece a multa? Olha que coisa mais sem sentido. Eu quero muito saber do seu ponto de vista. O que você acha sobre isso? Vou deixar, como eu te disse, o link da entrevista dele, tá? Que eu achei no YouTube, e também alguma matéria que, por onde eu me baseei do que eu recebi, tá? Fica tudo aqui na barra de descrição. E você? Você só ejacula com o propósito de procriar ou não? Parece que eu já estou tentando entrar demais na sua intimidade, mas você entendeu o porquê da pergunta, né? Por favor, não esqueça de avaliar o vídeo, se gostou ou se detestou, vai saber. Mas eu estou falando do vídeo, eu não estou falando da matéria, estou falando desse nosso papo, tá bom? Se achar que deve, que vale a pena, por favor, se inscreva no canal, não te custa nada, e quem sabe desse jeito você acabe recebendo indicações de novos vídeos.
Não custa nada me dar essa força. Melhor que ficar ejaculando a torta direito, certo? Nossa, nada a ver. Muito obrigado pela sua audiência. E não se esqueça que a gente tem um encontro marcado no próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau.